Olá pessoal, aqui é Luciano Anselmo novamente e agora voltamos aqui, né? Estamos no site do BID, Banco Interamericano, certo? Para falar sobre as políticas operacionais. No Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, PDRR, fala muito sobre a OP 710, certo? Políticas operativas, sempre de trás para frente, porque em inglês é Operation Politic, e aí é por isso que é OP e não PO. E aí a OP 710 a gente leu ontem, certo? E agora a gente vai ler a outra que eles falam, que é a OP 703, que é Meio Ambiente e Observância de Salvaguarda, certo? Aí eu estou baixando novamente para mostrar a vocês que eu estou baixando diretamente do site do BID, para não virem com duas histórias. E aí vamos lá, Política de Meio Ambiente e Observância de Salvaguardas, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Washington DC. Série de documentos e políticas estratégicas setoriais do Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Certo? Dados de catalogação, proporcionada pela Biblioteca Felipe Herrera do Banco Interamericano. E aí aqui tem algumas coisas em inglês. Esta política foi preparada sob supervisão de Antônio Vives, gerente interino do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, e Janine Ferretti, chefe da Divisão de Meio Ambiente, SDS/ENV. Contou-se com a assessoria dos chefes de divisão ambiental dos Departamentos Regional de Operações, certo? Assunção Anguila Rei/N e Robert Kaplan, RE2/EN2, e Álvaro Loza, RE3/EN3, bem como do chefe da unidade ambiental e social do Departamento do Setor Privado, Robert Montgomery, PRI/ESU. E aí vamos. Prefácio. A nova política de meio ambiente e observância de salvaguardas fortalece o compromisso do banco com a sustentabilidade ambiental da região. Esta política consiste de um conjunto de diretrizes que guiarão o trabalho do banco rumo à sustentabilidade ambiental, incorporando considerações ambientais aos objetivos do desenvolvimento social e econômico. Com esta política, o banco salvaguardará a qualidade ambiental de todas as operações e introduzirá práticas de responsabilidade social e ambiental em suas próprias instalações. Esta nova política faz parte da implementação da Estratégia de Meio Ambiente do Banco, documento GN 2208-4, aprovada pela diretoria em julho de 2003, que identifica princípios essenciais e ações prioritárias para melhorar a eficácia das atividades e procedimentos internos do banco. A elaboração da política implicou um amplo esforço de colaboração entre as diferentes áreas do banco, inclusive a mobilização das melhores capacidades técnicas disponíveis no banco e da experiência acumulada em mais de 20 anos de ação ambiental na região. É importante reconhecer a orientação e assessoria valiosa de 20 anos de ação ambiental na região. É importante reconhecer a orientação e assessoria valiosa proporcionada por todos os membros da diretoria executiva durante o processo de revisão e aprovação da política. Como parte do processo de consulta, o banco abriu um amplo espaço para a discussão, diálogo e validação dos diferentes aspectos da política. Formou-se um grupo assessor de alto nível de peritos ambientais, o Blue Ribbon Panel, para assessorar a administração no sentido de orientar a liderança do banco para obter o maior impacto em apoio à sustentabilidade da região. Realizou-se um amplo processo envolvendo consultas eletrônicas e consultas regionais e extra-regionais com governos, organizações não governamentais, setor privado e organizações multilaterais e bilaterais de desenvolvimento para examinar versões preliminares do documento. Essa interação entre as partes interessadas e a administração do banco permitiu a incorporação de elementos importantes para melhorar o desempenho ambiental das operações e atividades do banco. Com esta publicação, disponibilizamos esta importante política a todos os profissionais do banco, órgãos executores e partes interessadas na perspectiva de que a sua aplicação melhorará o impacto do banco em termos de desenvolvimento sustentável. Antônio Vives, gerente interino do Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Sumário. Breve resumo. 1. Primeiro, introdução. 2. Alcance. 3. Objetivo. 4. E aí vai, certo? Diretriz da política, implementação e observância da política, definições. E aqui é os acrônimos.
A avaliação ambiental, AAE, avaliação ambiental estratégica, AAM, acordos ambientais multilaterais, AEC, avaliação estratégica acumulativa, AIA, avaliação do impacto ambiental, BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, FOME, Fundo Multilateral de Investimento, GEE, gases com efeito de estufa, GEF, Fundo Global para o Meio Ambiente, GIV, Gestão Integrada de Vetores, GRI, Iniciativa Global de Notificação, IFE, IF, Intermediários Financeiros, IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IRF, Fundo de Resposta Imediata, IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais, MIP, MIP, Manejo Integrado de Pragas, OMS, Organização Mundial da Saúde, ONU, Organização das Nações Unidas, OP, Política Operacional, PGAS, Plano de Gestão Ambiental e Social, POP, POP, Poluentes Orgânicos Persistentes, RAMSA, RAMSAR, Convenção de RAMSA sobre Zonas Úmidas, SGA, Sistema de Gestão Ambiental. Breve resumo. A Política de Meio Ambiente e Observância de Salvaguardas foi aprovada pela Diretoria Executiva do BID em 19 de janeiro de 2006. Substituiu a política ambiental anterior do banco, que data de 1979, e reforça os mandatos ambientais do 8º aumento da capital. A política entrou em vigor 6 meses após a aprovação pela diretoria em junho de 2006. Objetivo da política. Essa política tem 3 objetivos específicos. Primeiro, aumentar os benefícios de desenvolvimento no longo prazo, integrando a sustentabilidade ambiental em todas as operações e atividades do banco e fortalecendo a capacidade de gestão ambiental dos países membros mutuários. 2. Assegurar que todas as operações e atividades do banco sejam ambientalmente sustentáveis. 3. Promover a responsabilidade ambiental dentro do banco. Alcance da política. Essa política aplica-se ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e ao Fundo Multilateral de Investimento, FOME, inclusive produtos financeiros e não financeiros, operações do setor público e privado e aspectos ambientais das aquisições para projetos de gestão das instalações do banco. Diretrizes da política. A política tem 2 conjuntos de diretrizes. Incorporação de questões ambientais, diretrizes A.1 e A.7. Essas diretrizes referem-se ao conceito de incorporação de questões ambientais desde o início do ciclo de projeto do banco. Isso implica que, desde o processo de programação com o país e a formulação de estratégia, o banco, junto com os países, deve abordar as prioridades ambientais com maior impacto no desenvolvimento social e econômico. Esta política requer que o banco promova a responsabilidade ambiental em suas próprias atividades administrativas, instalações na sede e nas representações dos países. Diretrizes de salvaguarda. Diretrizes B1 a B16. Esta política estabelece um conjunto de salvaguardas ambientais que permitirão que o banco adote uma gestão de risco mais eficaz e eficiente. A política tem diretrizes de salvaguarda específicas relativas à triagem e classificação, à avaliação ambiental, consulta, supervisão e cumprimento, impactos transfronteiriços, habitats naturais, sítios culturais, materiais perigosos e prevenção e redução da poluição. A política também tem disposições referentes a projetos em construção, empréstimos não destinados a investimentos e outros instrumentos de financiamento. Flexíveis, empréstimos para reformas de política, empréstimos de múltiplas fases e empréstimos complementários, com financiamento, sistemas nacionais e aquisições. Implementação da política. Essa política será acompanhada de orientações aprovadas pela administração, que indicarão os funcionários do BID e órgãos executores procedimentos específicos para ajudá-lo durante a implementação. A experiência com a implantação desta política será avaliada 3 anos após a sua entrada em vigor. A política de meio ambiente e observância de salvaguardas baseia-se na Introdução. A política de meio ambiente e observância de salvaguarda baseia-se na experiência passada e recente do banco na área do meio ambiente e procura posicioná-la para apoiar objetivamente os objetivos de sustentabilidade ambiental na região da América Latina e Caribe. O BID foi o primeiro banco multilateral de desenvolvimento a adotar uma política ambiental em 1979, o OP 703, cujo mandato de suas operações cujo mandato amplo consistia em assegurar a qualidade ambiental de suas operações e apoiar projetos ambientais na região. No fim dos anos 80 e início dos anos 90, o banco ativamente apoiou e adotou princípios de desenvolvimento sustentável que levaram à declaração da Conferência sobre o Meio Ambiente, Rio 92,
e com seu oitavo aumento do capital de 1994, declarou que o meio ambiente, a redução da pobreza e a equidade social eram as áreas prioritárias de apoio do banco, incluindo mandatos ambientais específicos que orientaram o trabalho do banco até hoje. Esses mandatos incluíram as seguintes disposições: 1. Fortalecer o regime jurídico e o quadro normativo da área ambiental. 2. Fortalecer as instituições ambientais. 3. Melhorar a qualidade ambiental das operações financiadas pelo banco. 4. Promover a conservação e uso eficiente de energia nos projetos do banco. 5. Melhorar o ambiente urbano. 6. Promover a gestão sustentável dos recursos naturais, com referência específica à prática ambientalmente sustentáveis para recursos hídricos, silviculturas, diversidade biológica, recursos marinhos e agricultura. 7. Abordar as questões de transparência e acesso à informação ambiental e consulta às partes interessadas. 8. Controle de qualidade e avaliação de impacto ambiental, AIA. 9. Promover a educação e a capacitação ambiental. Em 2003, a diretoria executiva endossou a nova estratégia de meio ambiente, documento GN 22084, que estabelecia um plano de ação para promover a sustentabilidade, particularmente incorporando o meio ambiente como dimensão transversal do desenvolvimento social e sustentável. Nesse contexto, a estratégia ambientada foi elaborada para apoiar os grandes objetivos do banco, obter um crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza e desigualdade. A política de meio ambiente e a observância de salvaguarda visa proporcionar as diretrizes necessárias para implantar e reforçar as prioridades principais indicadas na estratégia ambiental e no oitavo aumento. A política resultante, uma vez aprovada, substituiria a política ambiental OP 703 inteiramente. Esta política leva em conta as mudanças e realidades atuais que influenciam a sustentabilidade ambiental, inclusive o desenvolvimento positivo da capacidade institucional entre os países membros, mutuários, crescente participação da sociedade civil no contexto de processos democráticos, processos de convergência de políticas e harmonização entre instituições multilaterais e bilaterais de desenvolvimento, necessidade de aumentar a eficácia de desenvolvimento, crescente papel dos investimentos do setor privado e parcerias públicos-privadas, compromissos de sustentabilidade que as principais instituições financeiras privadas assumiriam nos princípios do Equador, crescente importância dos desafios e oportunidades globais e regionais. Esta política também considera os vínculos entre pobreza e gestão ambiental, reconhece a necessidade de melhorar as condições para o desenvolvimento social e econômico, e o importante papel que a boa gestão dos recursos naturais e meio ambiente desempenha nesse processo. 2. Alcance. A política de meio ambiente, observância e salvaguardas aplica-se ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e ao Fundo Multilateral de Investimento, FOMEN, inclusive produtos financeiros e não financeiros, operações do setor público e privado, e aspectos ambientais das aquisições para projetos de gestão das instalações do banco. As diretrizes dessa política se aplicarão às operações e atividades do banco de acordo com as disposições da seção 5. Seus mandatos não são retroativos. Os requisitos desta política não se aplicam aos empréstimos do Fundo de Resposta Imediata para Emergências Causadas por Desastres Naturais Inesperados, IRF. Esta política será suplementada por orientações aprovadas pela administração. Essas orientações estarão disponíveis publicamente de acordo com a Política de Divulgação de Informações, OP 102, e indicarão aos funcionários do banco procedimentos específicos para ajudá-lo a cumprir essas diretrizes. A administração pode modificar as orientações periodicamente conforme a necessidade. Esta política baseia-se nos princípios de desenvolvimento sustentável estabelecidos na Declaração do Rio de 1992, Agenda 21, e mais recentemente reforçada na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo. Os objetivos de sustentabilidade nesse contexto dependem do alinhamento dos objetivos de desenvolvimento social e econômico com a sustentabilidade ambiental a longo prazo. O termo meio ambiente, conforme usado nesta política, é definido em seu sentido amplo, que inclui fatores físicos e químicos, geofísicos, fatores biológicos, bióticos e fatores sociais, antrópicos, associados a essa política abrange os aspectos sociais, culturais e econômicos, na medida em que decorrem de mudanças geofísicas e bióticas associadas a uma operação. Esta política identifica o meio ambiente como uma dimensão do desenvolvimento a ser incorporada, internalizada em todos os setores. Além disto, esta política estabelece para o banco o compromisso de adotar medidas que promovam sua própria responsabilidade ambiental. Três objetivos. O objetivo dessa política é promover a missão do banco de atingir na América Latina e Caribe as metas de crescimento econômico sustentável.
e redução da pobreza em conformidade com a sustentabilidade ambiental ao longo prazo. São objetivos da política. Primeiro, aumentar os benefícios em termos de desenvolvimento a longo prazo para os seus países membros, integrando a sustentabilidade ambiental em todas as operações e atividades do banco e fortalecendo a capacidade de gestão ambiental dos países membros mutuários. Segundo, assegurar que todas as operações e atividades do banco sejam ambientalmente sustentáveis conforme definido nessa política. E 3, promover a responsabilidade ambiental dentro do banco, de modo a atingir esses objetivos específicos. O banco adotará medidas para incorporar as questões ambientais ao desenvolvimento econômico e social e salvaguardar o meio ambiente em todas as suas atividades. Diretrizes, item 4. Diretrizes da política. Vamos lá. As diretrizes da política estão estruturadas em duas categorias principais: a incorporação das questões ambientais, salvaguardas ambientais. Essas categorias são essenciais para a sustentabilidade ambiental e complementarem e reforçar entre si. A primeira categoria de diretrizes se aplica às atividades de programação do banco, que, por natureza, se concentram predominantemente nas atividades dirigidas ao setor público. Essas diretrizes são proativas e procuram melhorar os incentivos para promover oportunidades ambientais, novas oportunidades operacionais para o banco e maiores benefícios de desenvolvimento para os países. Por outro lado, as diretrizes de salvaguarda estabelecem procedimentos e normas para assegurar a qualidade e a sustentabilidade ambiental das operações nos setores público e privado. Letra A. A incorporação de considerações ambientais. O banco incorporará as considerações ambientais como um aspecto integral do desenvolvimento econômico e social. O conceito de incorporação das considerações ambientais, conforme usado nesta política, refere-se à abordagem estratégica de questões ambientais como dimensão transversal do desenvolvimento. O principal objetivo é fortalecer o foco no país, abordando estrategicamente questões ambientais e oportunidades no contexto das prioridades de desenvolvimento de cada país. Essa visão estratégica começa nos processos de pré-programação e programação do banco e aborda questões de governança, política, incentivos e fixação de prioridades para uma boa gestão do meio ambiente e recursos naturais, inclusive a relação de apoio mútuo entre os fatores ambientais e motores do desenvolvimento socioeconômico em todos os setores. O banco apoiará a incorporação de considerações ambientais nos países membros mutuários mediante as seguintes ações: melhorar o desenvolvimento social e elevar a qualidade de vida em geral, reconhecendo que os investimentos na gestão do meio ambiente e recursos naturais constituem uma fonte de emprego, renda sustentável, boa saúde e melhores condições de vida, particularmente para os pobres. Fortalecer a boa governança, desenvolvendo quadros de gestão ambiental eficazes e mecanismos transparentes de governança que reforcem o desenvolvimento da capacidade institucional, a participação da sociedade civil, o acesso público à informação, o império da lei, o uso de instrumentos baseados no mercado e a formulação de políticas. Aumentar a competitividade do país, melhorando e promovendo a conservação do capital natural da região, aumentando o valor de bens e serviços ambientais, encorajando e facilitando a participação e investimentos do setor privado em atividades relacionadas ao meio ambiente. Fortalecer a integração regional, apoiando a capacidade regional de proteger e administrar os bens e serviços ambientais. As seguintes diretrizes para a incorporação de considerações ambientais foram definidas em relação às estratégias e processos de programação do banco para os países, elaboração e execução das operações e responsabilidade social do banco. Letra A.1. Incorporação do meio ambiente à programação e estratégias para o país. Como parte do processo de programação, o banco realizará as análises dos países para identificar as principais oportunidades e riscos ambientais potenciais associados às áreas essenciais de desenvolvimento social e econômico, avaliar a situação de condições que favorecem a gestão ambiental,
e estabelecer um conjunto de prioridades estratégicas para a ação do banco. Caso haja, em particular, as análises dos países se refletirão na preparação dos documentos de estratégia do país e orientarão o processo de programação. Veja a definição de bens e serviços ambientais na seção 6. As estratégias e diagnóstico de desenvolvimento do setor privado podem contribuir para sua etapa estratégica e programática e dela fazer parte. Além disso, o diálogo multissetorial com o governo, setor privado e outras partes interessadas relevantes deve ser uma parte integrante desse processo. A análise ambiental de cada país será uma ferramenta importante para gerar informações relevantes e apoiar a preparação de documentos de programação. Essa análise ambiental deve ser estratégica e se concentrar em setores ou áreas específicas que tenham probabilidade de ser muito relevantes na relação geral do banco com o país. Nesse contexto, esse trabalho analítico considerará aspectos relevantes, tais como 1. Identificação e análise das questões ambientais prioritárias e oportunidade em todos os setores, inclusive seus vínculos com os motores sociais e econômicos e objetivos de redução da pobreza, bem como suas implicações regionais e globais. 2. Situação da governança ambiental, por exemplo, nível de desenvolvimento institucional, participação da sociedade civil, acesso à informação, adequação do regime jurídico, de políticas normativo, nível de aplicação e cumprimento das normas ambientais, e capacidade do setor público para a gestão ambiental. 3. Ações passadas e presentes do banco e outras instituições financeiras multilaterais, IFM. 4. Identificação de prioridades estratégicas para a ação do banco, inclusive oportunidades e desafios para o financiamento público e privado. 5. Desempenho ambiental relevante, indicadores de tendência. O banco examinará com cada país membro mutuário os objetivos estratégicos e possíveis ações para abordar as principais questões ambientais e sociais de maneira transsectorial. Os documentos de programação relevantes devem refletir os acordos estabelecidos entre o banco e o governo resultantes do processo de programação. As diretrizes de A2 a A6 decorrem do trabalho analítico e estratégico requerido, indicado nesta diretriz. Lembrando, gente, a gente está lendo aqui a norma operacional, certo? A norma operacional OP do banco, OP 703. Letra A, ponto 2. Apoio à operação de gestão de meio ambiente e recursos naturais. O banco proativamente apoiará os países membros mutuários e clientes em identificação e financiamento de operações destinadas especificamente a 1. Melhorar a governança ambiental, formulação de políticas e fortalecimento da capacidade institucional. 2. Inverter a tendência de deteriorização ambiental. 3. Promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais e serviços ecológicos. Essas operações podem incluir, entre outras atividades, que melhoram a legislação e regulação ambiental, fortalece as instituições, promove a educação e a capacidade ambiental e a governança ambiental em todos os níveis. Além disso, com base nas prioridades, estratégias estabelecidas com o mutuário, as operações do banco podem incluir investimentos direcionados para restaurar a qualidade do meio ambiente, promover energia renovável e uso eficiente e limpo dos recursos energéticos, melhorar e restaurar a qualidade do ambiente urbano, inclusive manejo de resíduos sólidos, contribuir à gestão sustentável dos recursos naturais terrestres e marinhos, proteger a biodiversidade e os sistemas ecológicos frágeis, inclusive financiamento e gestão sustentável de áreas protegidas, proteger sítios culturais, combater a desertificação, inverter a tendência de degradação do solo, água e ar, melhorar a gestão dos recursos hídricos, promover atividades de sequestro de carbono e a redução e controle das emissões de gás com efeito da estufa. Nesse contexto, o banco ajudará os países a desenvolver instrumentos financeiros inovadores baseados no mercado para aumentar o valor dos bens e serviços ambientais e facilitará fluxos sustentáveis de recursos financeiros destinados para a conservação e gestão desses bens e serviços. Essas operações devem ser orientadas por princípios e critérios de sustentabilidade ambiental, além de considerar a viabilidade financeira, socioeconômica e institucional, para maximizar o impacto de desenvolvimento ao longo prazo. A.3. A incorporação do meio ambiente em todos os setores. O banco, conforme solicitado pelos países membros mutuários, financiará componentes ou atividades de gestão do meio ambiente e recursos naturais em diferentes setores.
o empréstimo de assistência técnica, além das ações requeridas de mitigação ambiental para aumentar o valor agregado e a sustentabilidade ao longo prazo. O banco procurará aumentar a sustentabilidade ambiental mediante operações públicas e privadas apoiadas em vários setores, como agricultura, turismo, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, transporte e infraestrutura, rodoviária, energia e agricultura, entre outras. Opções de assistência técnica e financiamento inovador serão examinadas e acordadas com o mutuário, conforme o caso. Se forem incluídos esses componentes ou atividades para melhoria ambiental, o desempenho das operações deve incorporar indicadores relevantes para medir a contribuição do projeto aos resultados acordados em termos de sustentabilidade ambiental. A.4. Apoia iniciativas regionais e acordos internacionais. O banco apoiará iniciativas regionais e transfronteiriças de gestão do meio ambiente e recursos naturais, inclusive as que abordam bens e serviços públicos, ambientais globais e regionais. Além disso, a pedido, o banco ajudará os países membros a cumprir as obrigações nacionais assumidas em acordos ambientais internacionais ratificados. O banco pode apoiar alia, investimentos para a gestão de bacias hídricas internacionais, corredores biológicos e áreas protegidas, regionais e transfronteiriças, recursos costeiros e marinhos compartilhados, entre outros. Avaliações e requisitos de informação nacionais, como os definidos no Protocolo de Quioto, cumprimento de compromissos assumidos em acordos regionais para fortalecer a proteção ambiental. O banco fornecerá, conforme o caso, apoio técnico e financiamento mediante atividades de cooperação técnica regional sobre as questões específicas, particularmente as associadas aos investimentos locais e internacionais, bem como empréstimos e atividades de desenvolvimento da capacidade no âmbito nacional. O banco trabalhará com parceiros bilaterais e fontes multilaterais de financiamento, inclusive o Global Environmental Facility, GF, em apoio e implementação desta diretriz. A.5. Acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade ambiental. A estratégia do banco para os países ou outros documentos de programação relevantes incorporarão, conforme o caso, indicadores relevantes para acompanhar a eficácia do banco na consecução das metas ambientais, bem como no desempenho ambiental geral em cada país. No contexto da análise ambiental de cada país, cada informação ambiental relevante sobre indicadores selecionados de tendência em coordenação ou harmonizados com entidades nacionais e internacionais especializadas será coletada e atualizada em subsequentes documentos de programação e ou estratégias de país. Se for o caso, será atribuída atenção especial ao acompanhamento do desempenho na gestão ambiental, desenvolvimento institucional e formulação de políticas condições dos principais recursos naturais e ecossistemas, e situação das metas e objetivos acordados no âmbito internacional. Isso é interessante. A.6. Avaliação de riscos e oportunidades ambientais. O banco procurará identificar antecipadamente programas, projetos ou setores potencialmente sensíveis considerados para possível financiamento em seus documentos de programação operacional, inclusive estratégia para o país, de modo a planejar possíveis ações de gestão de risco. O banco levará em conta a análise ambiental do país escrita em A1 ou as outras avaliações de processo e devida diligência ambiental na etapa da identificação do projeto ou programa para avaliar antecipadamente importantes riscos e oportunidades ambientais. O banco pode adotar um enfoque de gestão ambiental para antecipar medidas de precaução e, se necessário, facilitar o fortalecimento da capacidade e outras condições favoráveis a uma gestão ambiental apropriada. Com um melhor diálogo sobre as políticas com o mutuário, alavancagem de parceiros público-privados, a harmonização de procedimentos entre parceiros de confinamento e participação da sociedade civil. Isso se aplica particularmente quando a carteira proposta do banco provavelmente inclui operações públicas e privadas em setores econômicos ou áreas geográficas potencialmente sensíveis do ponto de vista ambiental e social. Uma vez que as operações tenham sido formalmente incorporadas ao inventário do banco para conceitualização e preparação, serão aplicadas as salvaguardas ambientais desta política apresentada adiante conforme o caso. A.7. Promoção da responsabilidade ambiental do banco. Com respeito às suas próprias atividades administrativas, instalações na sede e representações, o banco promoverá ações de responsabilidade ambiental, tais como aumentar a eficiência no uso de energia e água, melhorar as práticas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos e materiais, minimizar o consumo e emissões de substâncias tóxicas e proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro. Se possível, serão usados padrões comuns de intensidade e eficiência dos recursos, como os que
estão sendo desenvolvidos pela Global Report Initiative, algo assim, não sei falar inglês, GRI. Os ajustes nos manuais administrativos relevantes refletirão os princípios de responsabilidade ambiental da instituição de acordo com a prática adotadas por outras IFM. B. Salvaguarda meio ambiente. Gestão dos impactos e riscos ambientais. O banco aplicará salvaguardas durante todo o ciclo do projeto para assegurar a sustentabilidade ambiental de todas as suas operações. Em conformidade com as práticas de desenvolvimento sustentável, o banco adota um enfoque geral de precaução em relação aos impactos ambientais. O banco procura evitar os impactos negativos sobre o meio ambiente quando o impacto é inevitável. As operações financiadas pelo banco requerem medidas de mitigação. No caso de impactos que não podem ser totalmente mitigados, deve-se implementar mecanismos de compensação. O banco trabalhará com os mutuários para manejar eficazmente os riscos ambientais e ajudar a desenvolver a capacidade de gestão ambiental, conforme acordado. Se, na opinião do banco, os riscos ambientais forem muito grandes, somente será dado apoio ao investimento proposto se for estabelecido um plano de mitigação dos riscos. B. Políticas e diretrizes de salvaguarda. B1. Políticas do banco. Somente serão financiadas operações e atividades que cumpram as diretrizes dessa política e sejam coerentes com as disposições relevantes de outras políticas do banco. B2. Leis e regulamentos dos países. O banco também exigirá que o mutuário assegure que a operação seja elaborada e executada em conformidade com as leis e regulamentos ambientais do respectivo país, inclusive as obrigações nacionais estabelecidas em acordos ambientais multilaterais, AAM, ratificados. Em acordo com o mutuário, o banco definirá medidas apropriadas para cumprir as diretrizes B1 e B2. B3. Análise e classificação. Todas as operações financiadas pelo banco serão analisadas e classificadas segundo seus possíveis impactos ambientais. A análise será realizada no início do processo de preparação. O processo de análise considerará os possíveis impactos ambientais negativos, diretos ou indiretos, regionais ou cumulativos, inclusive impactos sociais e culturais, relacionados ao meio ambiente da operação e suas instalações, se for o caso. As operações do banco serão classificadas segundo seus possíveis impactos de modo a selecionar os requisitos apropriados e avaliação ambiental ou devida diligência. A classificação da operação segundo o impacto ambiental será divulgada de acordo com a Política de Divulgação de Informação, a OP 102. O banco periodicamente avaliará os procedimentos de análise de classificação. A seguinte classificação será aplicada: qualquer operação que possa causar significativos impactos ambientais negativos, impactos sociais conexos ou ter profundas repercussões sobre os recursos naturais será classificada na categoria A. Essas operações exigirão uma avaliação ambiental, AA. Normalmente uma avaliação do impacto ambiental, AIA. No caso de operações de investimento ou outras avaliações ambientais, como uma avaliação ambiental estratégica, AAE. No caso de programas e outras operações financeiras que envolvem planos e políticas, as operações da categoria A são consideradas como de alto risco em termos de salvaguarda. Para algumas operações de alto risco em termos de salvaguarda, que na opinião do banco despertam preocupações ambientais, sociais, sanitárias ou de segurança complexas e sensíveis, o mutuário deve normalmente estabelecer um grupo assessor de peritos que proporcione a orientação para a elaboração ou execução de operações de questões relevantes ao processo de AA, inclusive saúde e segurança. AA é avaliação ambiental, tá, gente? Vamos lá. Parei ali. As operações que possam causar impactos ambientais negativos e impactos sociais conexos, principalmente locais e de curto prazo, para os quais existem medidas efetivas de mitigação, serão classificadas na categoria B. Essas operações normalmente exigirão uma avaliação ambiental e social concentrada nas questões específicas identificadas no processo de análise e no Plano de Gestão Ambiental e Social, PGAS. As operações que provavelmente irão causar impactos ambientais negativos e impactos sociais conexos mínimos ou nulos serão classificadas na categoria C. Essas operações não exigem uma avaliação ambiental ou social, além da análise e caracterização para determinar a classificação. Contudo, se for o caso, essas operações estabelecerão requisitos de salvaguarda ou monitoramento. B4. Outros fatores de risco. Além dos riscos representados pelos impactos ambientais, o banco identificará e manejará outros fatores de riscos que podem afetar a sustentabilidade ambiental de suas operações. Esses fatores podem incluir elementos como a capacidade gerencial do órgão executor, mutuários terceiros, riscos setoriais, riscos associados às questões ambientais e sociais, muito sensíveis e vulnerabilidades a desastres.
Dependendo do tipo e gravidade dos riscos, o banco colaborará com o órgão executor, mutuário e terceiros relevantes na elaboração de medidas apropriadas para controlar esses riscos. Item B04. Vamos lá. B5. Requisitos de avaliação ambiental. A preparação... Eita. Desculpa, gente. Errei. Voltando. B5. Requisitos de avaliação ambiental. A preparação da avaliação ambiental AA e dos planos de gestão conexos e sua implementação são responsabilidade do mutuário. O banco exigirá o cumprimento de padrões específicos para avaliação de impacto ambiental AIA, avaliação ambiental estratégica AAE, plano de gestão ambiental e social PGAS e análises ambientais conforme definidos pela política e detalhado nas orientações. O órgão executor da operação ou mutuário deve apresentar todos os produtos da avaliação ambiental ao banco para que examine. A aprovação da operação pelo banco considerará a qualidade do processo e a documentação de avaliação ambiental, certo? Entre outros fatores. O processo de avaliação de impacto ambiental inclui, no mínimo, análise e caracterização dos impactos, consulta oportuna e adequada e divulgação de informações, exame de alternativas, inclusive a hipótese de não se executar o projeto. A análise de impactos ambientais deve ser apoiada pela análise econômica das alternativas do projeto, ou se for o caso, avaliações econômicas de custo-benefício dos impactos ambientais do projeto e, respectivamente, medidas de proteção. Além disso, deve-se dar devida consideração à análise de cumprimento dos requisitos legais relevantes. Impactos diretos, indiretos, regionais ou cumulativos, usando dados básicos adequados, conforme o caso. Planos de gestão e mitigação dos impactos num plano de gestão ambiental e social, certo? Me perdi. Conforme o caso, plano de gestão e mitigação dos impactos num PGAS, né? O PGAS é Plano de Gestão Ambiental e Social. Um relatório de avaliação de impactos ambientais deve ser preparado com seu plano de gestão ambiental e social e divulgado ao público antes da divulgação de análise de acordo com a política de divulgação de informações, OP 102. A avaliação, a AAE, Avaliação Ambiental Estratégica, tem os seguintes objetivos. 1. Assegurar a identificação apropriada dos principais riscos e oportunidades ambientais de políticas, planos e programas. 2. Colaborar desde o início com os governos e partes potencialmente afetadas na identificação e análise de questões estratégicas e ações alternativas de desenvolvimento. 3. Definir e acordar uma sequência de ações para abordagem de maneira sistemática e estratégica as questões ambientais e ações prioritárias, resumidas num plano de ação de avaliação ambiental estratégica, para monitoramento e acompanhamento adequado. E 4. Assegurar que as informações ambientais adequadas estejam disponíveis e sejam coletadas para o processo decisório. O processo de avaliação ambiental estratégica deve ser acionado no início do processo decisório, antes da implementação das políticas, planos ou programas. As recomendações da avaliação ambiental estratégica devem ser incorporadas às atividades da operação. No caso de operações que exigem uma avaliação ambiental, mas não são sujeitas à avaliação de impacto ambiental ou avaliação ambiental estratégica, deve-se efetuar uma análise ambiental que inclua uma avaliação dos possíveis impactos ambientais e sociais sobre a saúde, a segurança e os dos riscos associados à operação, e uma indicação das medidas previstas para controlar esses riscos e impactos. O financiamento de instalações existentes, em geral, exige uma avaliação ambiental para aferir os possíveis impactos e riscos ambientais e sociais devidos
a construção e operações dos projetos e programas. O PGAS, Programa de Gestão Ambiental e Social, deve incluir a apresentação dos principais impactos e riscos diretos e indiretos das operações propostas, preparação de medidas sociais e ambientais propostas para evitar, minimizar, compensar ou mitigar os principais impactos e riscos diretos e indiretos, responsabilidades institucionais para implementar essas medidas, inclusive, se for o caso, desenvolvimento institucional, fortalecimento da capacidade institucional, fortalecimento da capacidade de treinamento, cronograma e orçamento destinado para a implementação e gestão dessas medidas, programa de consulta ou participação acordado para a operação, esquema para o monitoramento dos impactos e riscos sociais e ambientais durante a execução da operação, inclusive indicadores claramente definidos, cronograma de monitoramento, responsabilidades e custos. O PGAS, Programa de Gestão Ambiental e Social, deve estar pronto para ser examinado durante a missão de análise e devida diligência. B6. Consultas. Como parte do processo de avaliação ambiental, as operações de categoria A e B exigirão consultas com as partes afetadas e considerações de suas opiniões. Também pode ser realizadas consultas com outras partes interessadas, para considerar um leque mais amplo de competências especializadas e perspectivas. Nas operações de categoria A, as consultas serão realizadas pelo menos 2 vezes durante a preparação do projeto, durante a etapa de caracterização da avaliação ambiental ou processo de devida diligência e durante o exame dos relatórios de avaliação. Nas operações de categoria B, as partes afetadas devem ser consultadas pelo menos uma vez, de preferência durante a preparação ou exame do PGAS, Programa de Gestão Ambiental e Social, conforme acordado com o mutuário. Para fins de consulta, as informações adequadas devem ser fornecidas em locais, formatos e idiomas que permitam que as partes afetadas sejam consultadas de maneira significativa. Forme uma opinião e comentem sobre as ações. A avaliação de impactos ambientais e outras análises ambientais relevantes serão disponibilizadas ao público em conformidade com a política de divulgação e informações do banco, OP 102. Durante a execução, as partes afetadas devem ser informadas acerca das medidas de mitigação dos impactos ambientais e sociais do projeto, conforme definido pelo PGAS. Plano de gestão. Plano de gestão ambiental e social. Vamos lá. B7. Supervisão e cumprimento. O banco monitorar o cumprimento por parte do órgão executor e mutuário de todos os requisitos de salvaguarda estipulados no contrato, empréstimo e regulamento operacional financeiro do projeto. Os requisitos de salvaguarda, como os de um PGAS, devem ser incorporados ao contrato ou projeto, regulamento operacional e ou financeiro e os documentos de licitação, conforme o caso, estabelecendo, conforme o caso, marcos, cronogramas e verbas orçamentárias correspondentes para implementar e monitorar o plano durante a execução do projeto. Os indicadores de salvaguarda, conforme o caso, devem ser claramente definidos no quadro lógico e de resultados, acompanhados nos relatórios de monitoramento do projeto e examinados na avaliação intermediária e relatórios de conclusão do projeto. O cumprimento dos compromissos de salvaguarda e identificação de questões de salvaguarda imprevistas serão analisados, revisados e informados como parte das missões de administração e análise da carteira do banco. Os projetos de categoria A serão examinados pelo menos anualmente para avaliar o cumprimento das salvaguardas. Se for efetuada uma avaliação ex post, esta avaliará os resultados das operações em termos de sustentabilidade. Vamos lá. B8. Impactos transfronteiriços. Os processos de avaliação ambiental identificará e abordará no início do ciclo do projeto as questões transfronteiriças relacionadas à operação. O processo de avaliação ambiental das operações com impactos ambientais e sociais associados fronteiriços potencialmente significativos, como as operações que afetam o uso por outro país de vias fluviais, bacias hídricas, recursos marinhos, costeiros, corredores biológicos, bacias aéreas e aquíferos regionais. Abordará as seguintes questões. 1. Notificação ao país ou países afetados pelos impactos transfronteiriços críticos. 2. Implementação de um esquema apropriado de consulta das partes afetadas. 3. Medidas apropriadas de mitigação ou monitoramento de maneira satisfatória ao banco. B9. Habitats naturais e sítios culturais. O banco não apoiará
operações que, na sua opinião, convertam ou degradam significativamente habitats naturais críticos ou danifiquem sítios culturais importantes. Se possível, as operações e atividades financiadas pelo banco serão localizadas em terras já convertidas. Além disso, o banco não apoiará operações que envolvam conversão ou degradação significativa de habitats naturais, conforme definido nesta política, salvo que 1. Não haja alternativas viáveis aceitas pelo banco. 2. Uma análise abrangente demonstre que os benefícios gerais da operação compensam substancialmente os custos ambientais. 3. Sejam tomadas medidas de mitigação e compensação aceitas pelo banco, inclusive, conforme o caso, minimização das perdas de habitat, estabelecida a manutenção de uma área protegida ecologicamente similar, adequadamente financiada, implementada e monitorada. O banco não apoiará operações que introduzam espécies invasoras. O processo de avaliação ambiental identificará e avaliará impactos sobre sítios culturais críticos. No caso de outros sítios culturais ou artefatos não críticos, serão tomadas medidas apropriadas para proteger sua integridade e função. Nas operações que espera encontrar artefatos arqueológicos ou históricos durante a construção ou operação, o mutuário preparará e implementará procedimentos de achado fortuito baseados em práticas internacionalmente aceitas. B10. Materiais perigosos. As operações financiadas pelo banco devem evitar impactos adversos sobre o meio ambiente e saúde e segurança humana que decorrem da produção, aquisição e o uso e disposição de materiais perigosos, inclusive substâncias tóxicas orgânicas e inorgânicas, pesticidas e poluentes orgânicos persistentes, POP. A produção, aquisição, uso e disposição de materiais e substâncias perigosas devem ser evitados sempre que possível e minimizados em outros casos. Sempre que a produção ou uso de material ou substância perigosa não puder ser evitado, deve-se preparar um plano de manejo que cubra seu transporte, manuseio, armazenamento e disposição, com as respectivas práticas de gestão e notificação, inclusive medidas preventivas e contingentes, em consulta com os trabalhadores e comunidades que podem ser afetados. As operações e atividades do banco devem levar em conta as restrições internacionais e ao uso de substâncias tóxicas, inclusive com a Convenção de Basileia sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e a Convenção de Roterdã sobre o procedimento e consentimento prévio informado para o comércio internacional de certas substâncias químicas. Os empréstimos de investimentos do banco não financiarão a produção, aquisição ou uso de POP, salvo para um propósito aceitável permitido pela Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. O banco promove e incentiva a gestão integrada de pragas, GIP, e a gestão integrada de vetores, GIV. Vamos lá. O banco promove e incentiva a gestão integrada de pragas, GIP, e a gestão integrada de vetores, GIV, para reduzir a dependência de pesticidas químicos sintéticos. O uso de pesticidas tóxicos deve ser evitado. Se for preciso usar pesticidas, as operações devem dar preferência aos que tiverem menos efeitos adversos sobre a saúde humana, espécies não específicas e o meio ambiente. Sua fabricação, empacotamento, rotulagem, armazenagem, manuseio, uso e disposição devem seguir as normas apropriadas. O banco não financiará operações que envolvem pesticidas tóxicos, classes 1A, 1B e 2, definidas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, salvo se houver restrições adequadas e capacidade suficiente no contexto das operações para o seu manuseio, armazenagem e aplicação apropriada e segura. Nos casos apropriados e como parte do reforço das medidas mitigatórias de salvaguarda, o banco apoiará o fortalecimento da capacidade do país
e órgão executor para o manejo das pesticidas. B11. Prevenção e redução da poluição. As operações financiadas pelo banco incluirão, conforme o caso, medidas para prevenir, reduzir ou eliminar a poluição provocada por suas atividades. O banco exigirá que seus clientes sigam normas de emissão e descarga específicas para cada fonte reconhecida pelos bancos multilaterais de desenvolvimento, levando em conta as condições locais, as leis e regulamentos nacionais. O relatório de avaliação ambiental ou relatório de gestão ambiental e social justificará as normas selecionadas para operação em conformidade com essa diretriz. Como parte das medidas de mitigação, o banco pode exigir que o mutuário, se for viável e eficaz, em função do custo, adote processos de produção mais limpos, eficiência energética ou energia renovável. O banco encoraja a redução e o controle das emissões de gases com efeito estufa, GE, de maneira apropriada ao tipo e escala das operações. As operações que produzem grandes quantidades de gases de efeito estufa, GE, quantificarão anualmente as emissões diretas, de acordo com as metodologias de estimação de emissões do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, ou outra metodologia internacional aceita. B12. Projetos em construção. O banco somente financiará operações já em construção se o mutuário demonstrar que a operação cumpre com todas as disposições relevantes desta política. Se, como parte da análise e devida diligência de uma operação proposta que já está em construção, o banco identificar o descumprimento de diretrizes de salvaguarda relevantes desta política, deve-se apresentar um plano de ação antes da aprovação da operação pela diretoria. O plano de ação deve definir as ações e cronogramas associados para a solução oportuna desse descumprimento e incluir fundos suficientes para sua implementação. B13. Empréstimos não destinados a investimentos e instrumentos flexíveis de empréstimo. Levando em conta que o banco não pode financiar projetos com instrumentos financeiros que diferem dos empréstimos tradicionais de investimento, para os quais a classificação ex ante do impacto talvez não seja viável, esses instrumentos podem exigir ferramentas alternativas de avaliação e gestão ambiental para determinar o nível de salvaguarda contra os riscos e requisitos operacionais, conforme descrito nas orientações desta política. Nos empréstimos de apoio a reformas durante as etapas de preparação, o banco analisará se as políticas específicas do país ou mudanças interinstitucionais apoiadas pela operação terão efeitos significativos e diretos sobre o meio ambiente e recursos naturais. A sequência apropriada de ações e condições para assegurar a sustentabilidade ambiental estará refletida no correspondente plano de ação, conforme o caso. Nas operações de intermediação financeira, IF, inclusive empréstimos globais, o banco avaliará a capacidade de gestão ambiental do órgão executor. Os intermediários financeiros demonstrarão a existência de procedimentos ambientais apropriados, de modo que os beneficiários finais do financiamento do BID devem adotar e implementar medidas ambientais adequadas. O mutuário e o banco acordarão a implementação de um sistema de gestão ambiental, SGA, apropriado e viável, ajustado às necessidades de cada operação. Deve-se realizar periodicamente a análise ambiental de uma amostra representativa de projetos. Empréstimos baseados em critérios de desempenho, empréstimos setoriais ou linhas de crédito condicional para projetos de investimento podem exigir a realização antecipada de avaliações ambientais e da capacidade no âmbito do setor e do programa, caso por caso, segundo a natureza do programa e o setor. B14. Empréstimos de múltiplas fases e repetidos. Se houver passivos ambientais significativos remanescentes em fases anteriores de uma operação de múltiplas etapas ou de uma operação financiada pelo banco recém-concluída pelo mesmo órgão executor ou mutuário, este deve tomar todas as medidas apropriadas para resolver esses passivos ou acordar com o banco uma ação apropriada compatível com a responsabilidade do órgão executor ou mutuário, antes de o banco aprovar uma nova fase ou empréstimo. Se a natureza da operação justificar, será exigida uma auditoria ambiental para identificar as deficiências e as respectivas soluções. B15. Operações de cofinanciamento. B15. Operações de cofinanciamento. Nas operações de cofinanciamento, o banco deve colaborar com os mutuários e instituições creditícias participantes para adotar um único processo de avaliação ambiental e requisitos unificados de documentação, consultas e divulgação. Em conformidade com os requisitos dessa política, em princípio, o banco apoiará esforços de convergência e harmonização entre instituições financeiras.
multilaterais, doadores bilaterais e outros parceiros públicos privados. B16. Sistemas nacionais. No contexto de cada operação, o banco considerará o uso dos sistemas de salvaguarda existentes nos países membros mutuários para identificar e manejar os impactos ambientais e sociais. Isso se aplicará quando o banco determinar que o sistema do país mutuário é equivalente ou superior ao do banco. A equivalência será analisada com base em cada salvaguarda, relevante para a operação selecionada. O banco será responsável pela determinação da equivalência e aceitabilidade pela supervisão do cumprimento desta política. Nos casos em que o banco estiver considerando o uso do sistema nacional de um país mutuário, a verificação da equivalência fará parte do relatório do projeto submetido à aprovação. Se a verificação revelar lacunas em requisitos específicos de salvaguarda, o banco e o mutuário podem acordar um plano de ação com a alocação de recursos suficientes. O plano de ação, a ser aprovado pela diretoria, deve demonstrar as medidas necessárias para obter e manter a equivalência com os padrões do BID em conformidade com as diretrizes desta política. O banco apoiará as necessidades de desenvolvimento da capacidade do país membro mutuário para assegurar a implementação de salvaguardas aceitáveis de acordo com o plano de ação acordado. Se durante a implementação de um projeto o banco verificar a equivalência em elementos adicionais dos sistemas de um país mutuário, de acordo com as orientações da administração, pode-se autorizar uma alteração das condições contratuais. O banco usará seus próprios sistemas em áreas nas quais o sistema do país mutuário não foram considerados equivalentes, e o delineamento entre salvaguardas do banco e sistemas do país se refletirá nas obrigações contratuais do mutuário com o banco. A administração informará a diretoria executiva os resultados da experiência com os sistemas nacionais no máximo 3 anos após a data de vigência desta política. B17. Aquisições. Com a concordância do mutuário, disposições de salvaguarda adequadas à aquisição de bens e serviços para um projeto financiado pelo banco podem ser incorporados ao contrato de empréstimo, regulamento operacional e documentos de licitação específicos ao projeto, conforme o caso. Para assegurar que a aquisição seja ambientalmente responsável, o banco promoverá enfoques que ajudem a assegurar que os bens e serviços adquiridos para operações por ele financiadas sejam produzidos de maneira responsável sobre aspectos ambiental e social, em termos de uso dos recursos ambientais, ambiente de trabalho e relações com a comunidade. Os procedimentos de aquisição incluirão uma lista de exclusão de materiais prejudiciais ao meio ambiente. A aprovada pelo banco deve-se encorajar aos mutuários e órgãos executores a adquirir as obras, bens e serviços ambientalmente responsáveis que, na opinião do banco, sejam compatíveis com os princípios de economia e eficiência. As experiências e práticas de aquisições ambientalmente responsáveis serão compartilhadas com os países membros mutuários e outras instituições financeiras multilaterais, para promover enfoques harmonizados. 5. Implementação da observância da política. 6 definições. Pronto, só faltam 2 páginas. Implementação e observância da política. Esta política entrará em vigor 6 meses após a aprovação pela diretoria executiva, de modo a dar tempo para implementar mudanças administrativas e procedimentos na instituição. A política se aplicará a operações que ingressarem no inventário do banco após a data em que entrar em vigor e a documentos de estratégia de país que não tenham sido iniciados até esta data. A reformulação de operações previamente aprovadas que requerem aprovação da diretoria executiva será avaliada em termos da sustentabilidade ambiental potencial, conforme definida nas diretrizes de salvaguarda desta política. As equipes e os projetos devem decidir se a reformulação implica novos impactos e riscos ambientais significativos. Nesses casos, esta política se aplicará a novos impactos e riscos ambientais, e a aprovação da reformulação estará sujeita a que se assegure o necessário acordo ou consentimento do mutuário apropriado, segundo a documentação legal relevante. A proposta de reformulação deve abordar o cumprimento deste requisito. O banco periodicamente avaliará os avaliará os seus procedimentos de triagem e classificação.
O banco informará sobre sua experiência com a implementação desta política e a consecução de seus objetivos. A implementação desta política será avaliada no máximo 3 anos após sua entrada em vigor como parte de uma avaliação independente que incluirá consultas com o governo, setor privado, beneficiários e a sociedade civil. A administração do banco atualizará orientações periodicamente para refletir as novas práticas aceitas internacionalmente neste campo. A política não pode prever e abranger especificamente todas as circunstâncias. Consequentemente, o banco pode aprovar variações de uma ou mais das diretrizes dessa política. Nessas circunstâncias, a proposta de variação da programação, elaboração e execução do projeto deve demonstrar as características excepcionais da situação que justificam a variação. A proposta de projeto deve justificar o desvio das salvaguardas para atingir as metas do projeto, incluir uma estratégia para corrigir ou mitigar os efeitos do desvio e formalmente solicitar que a diretoria executiva abra uma exceção a esta política. O ingresso no inventário do banco ocorre após a assinatura de carta-mandato, no caso dos projetos do setor privado, após a emissão do número de projeto, no caso de operações do setor público e no caso de estratégia de país para aqueles que não têm ainda iniciado. 6. Definições. Para fins desta política, partes afetadas são indivíduos, grupos de indivíduos ou comunidades que podem sofrer impactos diretos de uma operação financiada pelo banco. Esses impactos podem ser positivos ou negativos. As partes afetadas podem designar representantes como parte do processo de consulta. Instalações conexas, no contexto da avaliação ambiental, se referem a obras ou infraestruturas novas ou adicionais, independente da fonte de financiamento, essenciais para o funcionamento de um projeto financiado pelo banco, tais como estradas de acesso, ferrovias, linhas de transmissão e oleodutos novos adicionais, pátios de construção ou alojamentos permanentes novos adicionais para os trabalhadores, usinas elétricas novas adicionais necessárias para o projeto, instalações de tratamento de efluentes, armazéns e terminais marítimos novos adicionais construídos para receber os materiais do projeto. Achados fortuito é a descoberta imprevista de vestígios que tenham importância arqueológica ou histórica. Sítios culturais críticos incluem, entre outros, os protegidos oficialmente propostos pelo governo para proteção, como os sítios do patrimônio mundial e monumentos nacionais, e áreas inicialmente reconhecidas como protegidas por comunidades locais tradicionais, por exemplo, bosques sagrados. Habitats naturais críticos são áreas protegidas existentes, áreas oficialmente propostas pelo governo para proteção ou sítios que mantêm condições que são vitais para a viabilidade dessas áreas, e áreas desprotegidas com alto valor de conservação conhecido. As áreas protegidas existentes podem incluir reservas que preenchem os critérios da categoria de 1 a 4 das áreas protegidas da IUCN, sítios do patrimônio mundial, áreas protegidas pela Convenção de Hassan, RAMCSAR, sobre zonas úmidas, áreas essenciais das reservas da biosfera mundial e as áreas da lista de parques nacionais e áreas protegidas da ONU. Áreas com alto valor de conservação conhecidos são áreas que, na opinião do banco, podem ser altamente apropriadas para a conservação da biodiversidade. 2. Cruciais para espécies em perigo grave, em perigo, vulneráveis ou quase ameaçadas, incluídas na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, ou críticas para a viabilidade das rotas de espécies migratórias. Sítios culturais são áreas naturais ou artificiais, estruturas características naturais e objetos valorizados por um povo ou povo associado pela sua importância espiritual, histórica ou arqueológica. Os vestígios materiais podem ser proeminentes, mas em geral são mínimos ou ausentes. Degradação é a modificação de um habitat crítico ou outro habitat natural que reduza substancialmente a capacidade do habitat natural de manter populações viáveis de espécies nativas. Avaliação ambiental, AA, é um termo genérico que cobre vários tipos de processos de avaliação, tais como AIA, Avaliação de Impactos Ambientais, AAE, Avaliação Ambiental Estratégica, AAEC. Análises ambientais e auditorias ambientais.
Bens e serviços ambientais. Os ecossistemas e o meio ambiente são fontes de bens, por exemplo, água potável, produtos florestais, recursos genéticos e serviços, por exemplo, ar puro, fluxos hidrológicos, corredores de biodiversidade, proteção contra inundações, às quais a sociedade atribui um valor, seja social, ético ou econômico. O aumento desse valor e a implementação de mecanismos financeiros sustentáveis constituem uma importante estratégia adotada em muitos países para conservar os ecossistemas e o meio ambiente. Partes interessadas são indivíduos ou grupos que expressam apoio ou preocupação quanto a uma operação proposta ou em execução, financiada pelo banco. Espécie invasora é definida como uma espécie não nativa ou alienígena ao ecossistema em consideração, cuja introdução causa ou tem probabilidade de causar danos econômicos, ambientais ou afetar a saúde humana. Habitats naturais são ambientes biofísicos nas quais as comunidades biológicas dos ecossistemas são formadas principalmente por espécies nativas de plantas e animais. E a atividade humana não modificou essencialmente as funções ecológicas primárias da área. Os habitats naturais podem ser áreas que proporcionam serviços ecológicos críticos necessários ao desenvolvimento humano sustentável, por exemplo, áreas de recarga de aquífero, áreas que mantêm pesqueiros, mangues ou outros ecossistemas que ajudam a prevenir ou mitigar os riscos naturais. 2. São vitais para assegurar a integridade funcional do ecossistema, por exemplo, corredores biológicos, fontes naturais. E 3. Têm altos níveis de endemismo. Os habitats naturais podem ocorrer em florestas tropicais úmidas, secas e nebulosas, florestas temperadas e boreais, vegetação arbusiva, típica das áreas mediterrâneas, terras áridas e semiáridas, manguezais, marismas, costeiros e outras zonas úmidas, estuários, campos de ervas marinhas, recifes de corais, fontes hidrotermais submarinas, lagos de água doce e rios, ambientes alpinos e subalpinos, inclusive campos de ervas, prados e paramos e pradarias tropicais e temperadas. Enfoque de precaução. Significa que, se houver ameaça de dano ambiental sério ou irreversível, a falta de certeza científica completa não deve servir de motivo para adiar medidas de prevenção da degradação ambiental. Projeto em construção. Para fins de implementação da diretriz B12, um projeto está em construção se antes de ingressar no inventário do banco mutuário houver iniciado obras importantes do projeto, ou seja, construção física no local do projeto. As obras importantes excluem atividades exploratórias ou preparatórias, como estradas de acesso, fornecimento de energia e outras instalações. Risco é a possibilidade de que fatores ambientais, sociais, de saúde e segurança, governança específico da operação afetem a sustentabilidade ambiental da operação. A avaliação e gestão dos riscos em termos de salvaguarda é um processo iterativo que consiste em identificar os fatores de risco e tomar medidas para controlar os riscos no âmbito do país, carteira e operação. Conversão significativa é a eliminação ou diminuição grave da integridade de um habitat crítico ou outro habitat natural causada por uma grande mudança de longo prazo no uso da terra ou água. Nos ecossistemas terrestres e aquáticos, a conversão de habitats naturais pode ocorrer em resultado de forte poluição. A conversão pode resultar diretamente da ação de um projeto ou mediante um mecanismo direto, por exemplo, assentamento induzido ao longo de uma estrada. Sistemas nacionais de salvaguarda. Para fins dessa política, o Sistema Nacional de Salvaguarda consiste de leis, regulamentos, instituições e procedimentos associados aos requisitos de salvaguarda estabelecidos nas diretrizes B3 e AB11. Terceiro, um terceiro é uma entidade pública não identificada como órgão executor num contrato de empréstimo, mas cujo envolvimento é necessário para a mitigação efetiva dos impactos ou melhoria ambiental de um projeto. Pronto, terminou a OP 703. 1 hora e 8 minutos.